Você já tem ou teve sintomas de distensão abdominal quando a gente fica com aquela barriguinha inchada que parece até que tá grávida, né? Esses sintomas, eles são incomuns e tem algumas pessoas que sofrem mais com isso, com essa distensão abdominal, e tem outras pessoas que não sofrem tanto com essa distensão. Pode ser em virtude de uma síndrome do intestino irritável, onde a pessoa tem sensibilidade a alguns alimentos, principalmente os alimentos fermentativos, que são os alimentos FODMAPs. Quero fazer um outro vídeo mais pra frente explicando o que são esses FODMAPs, qual é o protocolo Low FODMAPs que a gente pode estar utilizando, que consiste num protocolo de restrição desses alimentos fermentativos por um período de 10 dias e depois a gente trabalha com a reinclusão deles para ver qual o nosso corpo se adapta e quais os que realmente ele não consegue se adaptar, tá? E essa distensão abdominal é mais comum do que a gente acaba podendo imaginar, né? Tem muitas pessoas que sofrem com esses sintomas de distensão abdominal e eles são realmente bem desconfortáveis. Tem pessoas que têm apenas a distensão abdominal em si, tem pessoas que podem ter sintomas de diarreia, constipação, flatulência, né? Sintomas bem desconfortáveis mesmo. E isso não é normal, não é algo que a gente tenha que tolerar, tá? Então a gente pode evitar com algumas coisas. Normalmente tem pessoas que acabam tendo até com o uso do whey protein, né, justamente por ele ser derivado do soro do leite. Então aí a gente teria que utilizar outras fontes desse whey protein, né, outras origens. E realmente tem pessoas que têm esses sintomas para muitos alimentos, tá? Uma estratégia que a gente pode utilizar é tentar evitar de comer coisas cruas no período da noite, justamente por terem esse processo fermentativo maior, porque o cozimento acaba reduzindo um pouco a fermentação desses alimentos. Chazinhos de gengibre, hortelã, camomila são um pouquinho mais digestivos, então a gente pode estar utilizando eles um pouquinho antes das refeições ou logo após as refeições. Aí, em casos mais críticos, a gente pode trabalhar com esse protocolo Low FODMAPs, quando você nota assim que praticamente tudo que você está consumindo está gerando esse desconforto. Então, o ideal seria você procurar um profissional da saúde para fazer esse protocolo Low FODMAPs, um nutricionista ou um médico especializado nessa área, porque esse protocolo ele é bem restrito, então você vai restringir bastante alimentos, então seria realmente necessário estar acompanhado de um profissional, porque você pode sentir bastante desconfortos, assim, pode se sentir mais fraco, justamente porque como tem uma redução muito grande dos alimentos onde a gente era acostumado a consumir, pode ser que seja um pouquinho difícil fazer esse protocolo. Então, por isso que seria interessante você estar acompanhado de um profissional. Mas é um protocolo, essa listagem de protocolos a gente tem disponível, né? E até tem um aplicativo bem legal que a gente pode utilizar ele junto desse processo, né? Então, hoje em dia, na internet, a gente tem acesso a várias coisas. Mas seria interessante, sim, a gente ter esse acompanhamento do profissional, justamente porque a restrição é bem grande, tá? E para substituir o whey, a gente pode estar utilizando uma proteína de origem vegetal, né, de origem do arroz, ou até um colágeno no lugar do whey, né? A gente pode estar utilizando, porque o colágeno também ele é um aminoácido, né? Então a gente pode estar substituindo. E outro ponto bem interessante é o exercício físico, né? Então fazer o exercício físico, porque ele acaba auxiliando também nessa distensão abdominal, porque ele acaba auxiliando na motilidade intestinal. Então, são coisas básicas, assim, bem simples que a gente pode estar fazendo. A gente tem que entender que esses sintomas, esses desconfortos não são legais e a gente não precisa, né, ficar sentindo esses desconfortos. Porque se você tem realmente tanto desconforto assim a alguns determinados alimentos, significa que você está agredindo o teu intestino em relação a isso, né? Não é nada que vai ser prejudicial
com o passar do tempo, mas são realmente sintomas desconfortáveis que não é tão interessante a gente estar sentindo todos os dias, né? Então a gente pode fazer uma readaptação aí do corpo a esses alimentos e daí depois a gente vai reintroduzindo para ver quais são os sintomas, né? Se esses sintomas indesejáveis continuam ou não.